Você precisa ser grato, né? Como esse louvor maravilhoso que enche nossos corações. Nós precisamos buscar cada dia a presença do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs, né, que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que faça, é gratuito, que ajude a palavra do Senhor ser propagada nesse tempo, que no momento que você está assistindo aqui essa mensagem, que você deixe o seu gostei, que compartilhe. Eu não sei se você sabe, mas assim, Deus ele tem um chamado para cada um de nós, e que você saiba que você, né, foi chamado para esse tempo, para levar a palavra de Deus, e que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Então, por isso, se coloque à disposição do reino para servir ao Senhor. Amém? Eu creio que Deus ele já começou a falar conosco nesse louvor maravilhoso, né? Eu louvo a Deus pela vida de todas essas rosas que estão aqui, abrilhantando esse jardim do Senhor. E a rosa de Saron, aleluias, é uma rosa resistente que nasce no deserto, né? Ela é capaz de suportar o calor, tudo aquilo que é adverso, e ela continua ali, com a sua beleza, com a sua formosura. Assim somos nós no jardim do Senhor. Quero te dizer que hoje Deus ele tem uma palavra que vai trazer renovo, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai fazer com que a gente venha se reanimar no Senhor. Então, fica ligadinho, né? Para que não haja dispersão. Vamos, no nome de Jesus, consagrar esse momento ao Senhor e que todos estejam assim, né? Com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Senhor Deus, eu rendo graça ao teu santo nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus, pelas orações que já foram feitas, por esse louvor maravilhoso, Pai, que prepara os nossos corações, que nessa noite os nossos corações sejam como terra férteis para receber a tua palavra, que essa semente, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos entregar hoje, venha germinar, que o Espírito Santo nos ministre. Senhor Deus, tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que tudo que aconteça nessa noite seja para louvor da tua glória, que eu venha me diminuir, para que o Senhor venha crescer. Usa-me, Pai, nessa noite, Pai, do jeito que te apraz. E nós te daremos a honra, a glória, o louvor, a majestade, a exaltação, porque só tu és digno. Amém? Glória a Deus. Eu, assim, me sinto regozijada de estar na presença do Senhor. Se você está passando por um momento de tristeza, de dor, faça algo para o Senhor. Você sabia que você vai se reanimar? Aleluia. Eu quero continuar uma série que o Senhor colocou no meu coração, né? Essa palavra, ainda no livro de Neemias, agora no capítulo 3, né? Eu creio que o Senhor tem falado conosco. E ele, hoje, ele tem um pão fresquinho que desce do céu, a sua palavra, que é um alimento substancioso, que vai fazer com que nossas forças, aleluia, seja renovada e que a gente continue prosseguindo, né? Assim, rumo ao autor e consumador da nossa fé, a nos encontrarmos com Cristo naquele grande dia. Amém? Palavra de Deus, Neemias 3, a partir do versículo 1. O texto nos diz, aleluias. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imeri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassaná, o qual emadeiraram e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Aleluias. Aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco ao nosso coração, em nome de Jesus. O Senhor, ele tem me ministrado poderosamente. Eu não sei quantas de hoje passaram, né? Muitas lutas, muitas guerras. Todo dia nós estamos postas num campo de batalha. E aqueles que estão alimentados com a palavra de Deus conseguem sobreviver a tamanhas adversidades. A pastora leu um versículo e assim, como o Espírito Santo é maravilhoso, ela disse assim, dai glória a Deus por todas as coisas. Muitas vezes nós dizemos assim, como vamos dar glória a Deus?
Se estamos passando por essa situação, e antes aqui eu estava ouvindo louvor e estava vendo o que acontece ao meu redor. Como eu digo sempre, gente, né? Parece uma palavra repetitiva, não, mas é que Deus ele faz isso comigo. Ele me faz viver na íntegra a palavra dele, para que eu possa estar ministrando. Aleluia, esse Deus é maravilhoso. Então, vamos dar glória a Deus por todas as coisas que ele tem feito, por tudo que ele tem permitido. Nós vamos fazer aqui um rápido resumo sobre o livro de Neemias, voltando ao capítulo 1. Quem era Neemias? Um servo do Senhor, né? Um copeiro, um homem que foi chamado para servir ao rei, alguém que tinha acesso naquele palácio para chegar na presença do rei. Talvez você hoje olhe para as suas condições e diga, quem sou eu, que servo sou eu, um copeiro, e muitas vezes as pessoas procuram, né, nos diminuir, ou até mesmo uma pessoa, aleluia, tem problema, né, com a sua identidade, complexo de inferioridade, mas eu quero te dizer que Deus ele tem cura, ele tem libertação, ele tem transformação. E se você se sente uma pessoa improvável, eu quero te dizer que você é um forte candidato para viver as promessas do Senhor. As promessas de Deus, que ela nos enriquece e o Senhor não acrescenta dores. E Neemias aqui, um homem que recebeu uma notícia, onde, né, a cidade onde os seus pais moravam tinha sido assolada, totalmente destruída, os muros derribados, portas queimadas, e ali a palavra diz que quando esses remanescentes, aquele que restaram depois desse exílio babilônico, né, onde eles foram levados cativos, a cidade ficou em tamanha destruição, e Neemias pergunta como vai os irmãos dele, como eles têm passado, e ali ele recebe a notícia de que eles estavam vivendo um momento de aflição, um momento de dor, um momento de tristeza. Talvez você esteja assim nessa noite, aleluias, mas o rei hoje está aqui, e ele vai ouvir tudo aquilo que você, aleluias, tem colocado diante dele. E ali Neemias, recebendo essa mensagem, a palavra diz que Neemias muito se entristece. E o que Neemias faz? Ele chora. E ele passa um período chorando, sofrendo, mas a palavra diz que esse é o ano 20º, né, do reinado do rei Artaxerxes, né? Aleluias, um tempo onde o Império Persa estava ali, né, com o poder. E ali Neemias foi colocado como, mesmo não pertencendo à Pérsia, mas ele foi colocado como servo. Veja só como Deus trabalha, né? De uma forma totalmente improvável. Colocou Neemias ali no palácio como servo do rei. Eu não sei como é que você tem se colocado, talvez você se ache uma mera pessoa. Eu quero te dizer que Deus é especialista em trabalhar com essas pessoas improváveis. Eu sou uma pessoa improvável, e por isso eu estou aqui, porque ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Aleluia, porque eu não sei como é que hoje você está disposto a receber a palavra de Deus, mas se tiver espaço dentro de você, Deus ele vai fazer uma grande obra, porque o propósito de Deus é esse, é trazer cura, é trazer transformação, é manifestar o poder dele, manifestar a glória dele através de uma vida improvável, assim como a minha. Jamais em minha vida inteira eu pensei que um dia eu estaria aqui, né, falando do amor, da palavra de Deus. Primeiro, quando eu comecei, aleluia, a caminhar com o Senhor, e eu via os pastores, os bispos, as autoridades, eu sempre ficava assim ligada e eu dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa, como é que faz isso? Para ter os versículos nos lábios, para ter a palavra? Não, isso não é possível. Como é que consegue gravar tantas coisas? Pela minha imaturidade espiritual eu não conseguia entender, e hoje eu vivo a manifestação do poder de Deus. Confesso que nessa noite passei uma grande guerra, uma grande batalha, né? E me fez lembrar sobre quando Jesus estava indo, né, atravessando o lago de Genezaré para encontrar aquele homem, né, que estava ali endemoniado, possesso com a legião de demônios, e ele encontra aquele endemoniado de Gadareno, mas antes mesmo de chegar lá, uma grande tempestade se levantou. Algo que veio para tentar impedir, tentar, não quer dizer que vai conseguir, o trabalhar de Deus. Mas ali o Senhor estava tão posicionado e tão confiante que a palavra diz que ele dormia no barco. E os discípulos, muito amedrontados, perguntavam, não se importa que perecemos, nós seremos destruídos, o Senhor está aí dormindo. Jesus, ele confiava no Pai. E hoje eu quero te dizer, independente da adversidade que você tem passado, confie no Pai.
Ele está no controle, é Ele que está no controle do nosso barco, e o barco significa no controle da nossa família, aleluia, na direção, em nome de Jesus, né, do nosso ministério, em nome de Jesus. Então, creia, apenas confie. Então, Neemias, ele foi levantado nesse tempo para estar ali como servo diante do rei, porque havia um grande propósito na vida de Neemias. Neemias tinha que estar naquele momento, naquele lugar, naquela posição. Aleluia. Nós precisamos estar na posição determinada por Senhor. Quanto de nós temos, né, fugido do nosso chamado? E aí eu passei essa batalha e eu tive que, né, preparar, né? Eu disse, Senhor, me dá uma palavra. E eu sabia, eu disse, eu estou seguindo uma série que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que eu estou vivendo. Literalmente, eu tenho vivido essa palavra. E quando eu abri a Bíblia aqui, me veio no versículo 3, sabe que você olhar para a palavra e você não conseguir entender. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu me senti assim, tão pequena, eu falei, não é possível, será que fugiu? Meu Deus, cadê o teu espírito? Eu não consigo. E aí eu comecei com uma guerra, uma batalha na mente, na noite, porque eu queria já ter preparado, aleluia, a palavra ontem, porque muitas coisas eu disse, não, em primeiro lugar, eu tenho que buscar, né, em nome de Jesus, buscar o entendimento da palavra, mergulhar. E quando nós estamos preparados, o Espírito Santo vai nos conduzindo, mas a gente precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se entregar a esse propósito do Senhor. Deixar todas as outras coisas para depois, não a obra do Senhor. Tem que estar em primeiro lugar. E quem fala da palavra sabe o início da palavra, que é uma guerra. Tem momento que minha mente fica, e quando eu não sigo aquela rotina, né, que Deus, ele me delega a cada dia de primeiro buscar a palavra e ali gravar um áudio. Quando eu não faço, quando eu não tenho essa rotina, fica as coisas em desordem, fora do lugar, e minha mente começa a ser setada. Mas nós precisamos, nesse tempo, estarmos posicionados para que Deus ele possa nos usar, em nome de Jesus, nos tornando disponíveis para o Senhor. E começou a guerra, a batalha na minha mente. Eu falei, não, Senhor. E quando foi na madrugada, o Espírito Santo me despertou. E ali eu me lancei no chão, né? Ia dar umas 4 horas da manhã, e eu falei, Senhor, e não pense não, e eu olhei para os vidros, eu estava falando com Deise, né, que está chovendo muito, e aí eu vi a água batendo muito forte, a chuva, e eu falei, Senhor, nesse horário, né? Aí eu pegava o cobertor, eu virava de um lado, virava do outro, tentava dormir, e não tem jeito, né? Porque o Senhor, ele nos desperta mesmo. Aí eu fui buscar do Senhor e pedi, Pai, repreende toda seta na minha mente. Oh, meu Deus, por favor, me visita agora com teu poder, tira toda essa variação na minha mente. Meu Deus, porque eu não estou entendendo essa palavra? Deus, falar comigo. E aí, novamente, quando foi logo, quando já havia o dia, né, começado a clarear, novamente orei, pedi ao Senhor que Ele me desse a palavra dEle, né, que ministrasse o meu coração, que fizesse com todas essas setas, né, na mente caísse por terra. E a palavra de Deus diz que o choro, né, a agonia, a dor, a tristeza pode durar uma noite, mas quando o sol, quando a claridade vem, né, vai dissipando todas as trevas. Então, por isso você precisa entender, não vos turbei o seu coração por nada, antes mesmo apresente diante de Deus, né, com oração e súplica. É o que devemos fazer quando temos algum problema. E muitas vezes nós já sabemos o caminho, e o caminho é Jesus Cristo, que é a verdade, é a vida, né? Porque se você quer vida, você tem que buscar nele. Você tem que buscar a verdade nele. Pai, o que está acontecendo? E eu fui lá buscar. E o inimigo das nossas almas, ele faz com que a gente tenha cansaço. E nesse dia todo, tudo começa a se levantar, tudo começa a se desmoronar. Gente, é o dia que eu fico mais ocupada com muitas tarefas. Eu disse, não, eu vou descansar no Senhor, porque tudo vai fluir. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. E aí fui estudar a palavra, e o Senhor começou a me ministrar e a falar, né? Volta para o início, para o começo, como começou a caminhada de Neemias. E é isso que Deus ele começa a nos falar hoje, que nós precisamos voltar do começo. Onde foi o seu chamado, né? Então você precisa estar posicionado, porque Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida. Eu quero te dizer que você está no lugar certo,
né? A palavra diz que Neemias estava num lugar, estava numa fortaleza, na fortaleza de Suzã, bem guardado, com tudo ali não faltava, ele tinha os alimentos que o rei, né, se alimentava, ele também se alimentava porque Neemias era o servo que experimentava da comida do rei, né? O rei não podia, né, sofrer nenhuma ameaça, e se uma comida, algo fosse envenenado, quem ia sofrer era quem? O copeiro, porque imagine, né, que chamado de Neemias, ele que teria que experimentar, então ele cuidava dos utensílios, né, dali que fazia parte da alimentação do rei, e também cuidava da comida, imagine. Então, Neemias, ele foi chamado para esse tempo, e a palavra diz que Neemias, muito entristecido com aquilo, passa-se um período, a palavra diz no início que era o ano 20º do reinado do rei Artaxerxes, e que era no mês, né, de Quisleu, no mês de novembro. E depois, no versículo 3, aleluias, a palavra diz que, no versículo 2, a sequência, diz que já está no mês de Nissan, que se passaram 3 a 4 meses, né, que era um outro período. A palavra de Deus nos diz, em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Neemias passou um período onde ele teve que chorar, mas ali ele orou e ele se apresentou ao Senhor. Ele se apresentou diante do rei, falando das suas mazelas, das suas dores, tudo aquilo que estava dentro do seu coração, e quando ele se esvaziou, ele foi se apresentar diante do rei. Olha só, o rei percebeu a tristeza na face de Neemias. Olha só que audácia, como o servo se apresenta. Não, você não podia de qualquer forma. Lembra da palavra que Esther não podia aparecer sem ser chamada, né? E ela disse, ela falou uma frase, quando, aleluias, o seu tio a fez lembrar, olha, você está nesse lugar porque é um propósito do Senhor. Será que você foi colocada assim no lugar, aleluia, de rainha, para poder usufruir aí desse reinado, para estar achando que está tudo bem, para estar com vestes reais, alimentada? Não, você foi chamado com um propósito. Ó, deixa eu fazer você lembrar quem você era, uma órfã, destituída da condição de filho. E Deus, ele te pegou, ele te colocou aí nesse palácio, para que agora, nesse tempo, aleluia, ele pudesse manifestar o poder dele através da sua vida. E aí ela diz, quando ela entendeu para que ela foi chamada, ela disse, tudo bem, vou me colocar à disposição do rei. Se perecer, se eu for destruída, serei. Mas ali ela se colocou disponível na presença do rei. E Neemias aparece com essa face triste na frente do rei. O rei logo percebe e diz, olha, eu percebo que doente você não está. Mas por que tamanha tristeza? Neemias estava com a tristeza na alma, porque ele ouviu as mensagens dos remanescentes, dos seus irmãos, que trazia aquelas notícias que o povo estava lá sofrido, passando um momento de aflição, um momento de dor terrível, uma angústia, porque os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, haviam sido derribados, e as portas de Jerusalém estavam queimadas. E ele diz ao rei, olha só, rei, como posso eu estar feliz, né? Aleluias. Quando a terra onde os meus pais foram sepultados, onde está o sepulcro dos meus pais, está totalmente devastada, destruída. E eu me lembro agora, né, o Espírito Santo me trouxe agora a memória, que quando Neemias se apresenta ao rei, aleluia, ele apresenta servindo vinho ao rei. Neemias já estava preparando o coração do rei, porque na Bíblia o vinho representa alegria. Então, olha só como foi, né, o posicionamento de Neemias. Primeiro ele chorou, ele apresentou suas mazelas diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, chorou, falou como estava seu coração. Depois ele se apresentou diante do rei, mas já era um outro período, né? Era um mês de Nissan, já tinha passado o período. Eu creio que Neemias houve uma preparação de jejum, de busca pela presença, para que ele pudesse achar graça. Porque o rei ouviu Neemias. Neemias falou de um problema particular. O rei poderia dizer, o que tem a ver com o seu problema? Porque os seus pais foram enterrados? Não. E o rei perguntou, o que você quer que eu faça? Imagine só o Todo-Poderoso perguntando o que é que você quer. Eu quero te dizer que o rei hoje, aleluia, dá acesso para que você chegue à presença do rei e coloque diante dele as suas petições. E ali Neemias já preparado, porque o Senhor já havia, né, aleluia, preparado Neemias para aquele momento. Deus criou todos os momentos, e ali era uma oportunidade, um momento oportuno, para que Neemias pudesse, né, colocar diante do rei a sua necessidade. E Neemias falou, ó rei, se eu vier achar graça diante de ti, eu peço, aleluia, que me dê liberação
que eu adentre as florestas, para que eu passe das fronteiras, aleluias. E também que o Senhor me dê o suprimento que eu necessito para essa grande viagem. Eu preciso de madeiras, eu preciso de suprimento, eu preciso de braços, eu preciso de animais, porque será uma grande obra. E veja só, e o rei perguntou para ele, quanto tempo você vai passar? E ali Neemias, aqui não está descrevendo, mas Neemias diz o tempo, né? E ele fala também, né? Participa com a rainha, e ali eles concordam. E ali o rei dá um envio a Neemias. Eu quero te dizer que o poderoso hoje está te enviando para uma grande obra. E aqui, chegando a esse versículo, né? No capítulo 3, onde fala dos que trabalham na edificação, na construção dos muros. Jerusalém, aleluia, era a cidade do rei Davi, a cidade de Deus, uma cidade totalmente fortificada, onde os seus muros são altos, protegidos. Veja só, Neemias estava numa condição de proteção, porque ele estava na fortaleza física, na fortaleza de Suzã. Mas Deus estava mostrando para ele, enquanto ele estava ali, aleluias, naquele lugar, fortificado, se alimentando do alimento do rei, tendo uma vida boa, existiam pessoas que estavam sofrendo e os muros da cidade estavam destruindo. Você precisa estar posicionado no lugar para onde Deus te chamou. Porque Deus hoje ele lhe dá um envio, porque há uma grande obra a ser feita através da minha e da sua vida. E muitos temos fugido do nosso chamado. Quando eu passei por essa opressão na madrugada, não é vontade, porque se você for pela sua carne, você não vai fazer. E você diz essa célebre frase, Deus sabe. Claro, Deus sabe que você está rejeitando o chamado. Deus sabe que você tem colocado as suas prioridades no lugar dele. Isso é idolatria, você sabia? Você substituir Deus, colocar problemas, pessoas no lugar do Senhor. E aí, Senhor, eu fiquei buscando, até aquela opressão cair por terra na minha mente. Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Não pode, em outros momentos, levante na madrugada. Gente, não é fácil, é duro, mas a gente consegue. O Senhor disse, no mundo você vai ter dor, você vai ter aflição, mas olha, se anime em mim, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci como homem. Por isso, ele veio, o homem, ele entrou aqui, nesse plano, nessa dimensão. Ele passou por todo o processo. Maria passou pelo processo de gestação, para que ali o Senhor fosse gerado dentro do ventre dela, em nome de Jesus, e pudesse entrar nessa dimensão como um homem. Deus, ele está, aleluias, nos gerando para esse tempo, para que a gente tenha maturidade e que a gente entenda para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para uma grande obra e nós precisamos nos colocar disponíveis para servir ao Senhor. Todas as vezes que a sua alma, aleluia, estiver triste, estiver aflita, eu tenho vivido isso, eu tenho uma amiga pastora linda que eu a amo muito, né? E ela disse para mim, quando a sua alma, aleluia, estiver triste, faça algo para o Senhor. E o Senhor, ele nos renova. E hoje eu já tive a oportunidade de falar do amor de Deus. Tudo começou a se levantar, mas pense que eu fiquei hoje em paz. Literalmente, como eu sempre venho dizendo a vocês, porque eu fico, né, aqui dizendo que Deus ele me faz ver a palavra na íntegra, e eu estou num lugar que precisa de construção, que precisa de restauração, e a cada vez o Senhor vai ministrando, vai falando comigo. E a nossa casa espiritual, nós que somos o templo e a habitação do Espírito Santo, precisamos ser restaurados no Senhor. Precisamos buscar o Senhor, precisamos estar disponível para que a presença de Deus venha sobre nossas vidas. Aleluia. E aqui, quando esse sacerdote, aleluia, se levantou, né? Ele era o sumo sacerdote, e a palavra vai dizendo que, aleluia, foi delegado a cada um ofício. O sumo sacerdote ficou ao nordeste. As portas do templo, ela tem direcionamento, ela tem posicionamento, porque é a propósito do Senhor. O sumo sacerdote ocupou o seu lugar, o outro sacerdote ocupou o seu lugar, o levita ocupou o seu lugar, e cada um foi ocupando o seu lugar. Diz também que aqueles que trabalhavam com madeiras restauraram as portas, outros que trabalhavam, né, com ferrolhos, colocaram as trancas. Então, cada um estava ali exercendo, unido como corpo, para que a obra de Deus aconteça.
Nós precisamos estarmos unidos, independente de onde você congregue. Em nome de Jesus, nós somos, aleluia, nós fazemos parte, nós somos membros de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, é Ele quem nos direciona. E muitas vezes, aleluia, temos religiosidade, né? Falamos de uma placa, não, é Jesus, isso não é sobre mim, sobre você, é sobre essa entrega do Senhor, do Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho amado, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Deus hoje, Ele quer dar vida nas áreas que foram assoladas, nas áreas que foram destruídas, talvez um relacionamento entre mãe e pai que está, aleluia, trazendo muitas dores, né? Em nome de Jesus, Deus, Ele quer trazer restauração, talvez um relacionamento entre homens e mulheres, em casamento, em nome de Jesus, na vida sentimental, Deus, Ele quer trazer essa restauração. E por que eu digo assim que Deus quer? Irmã, por que você diz que Deus quer? É porque Deus, a partir de Deus, é um milagre. Ele já fez, a palavra de Deus nos garante que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E quem traz o milagre para a terra somos nós. Você precisa se apropriar daquilo que Deus já entregou na sua mão. E Deus, Ele nos deu autoridade para vencer, né, a opressão do inferno, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra nossas vidas, tudo aquilo que tem sido adverso, contrário. E olha só, cada um tomou a sua posição. E o interessante dessa palavra, né, que ficou marcada em mim, foi que a ordem foi para que eles começassem a edificar. Cada um começou a edificar de acordo com a sua moradia. O que o Senhor está me dizendo essa noite? Que a obra de restauração começa no nosso lar. Eu não sei se você tem fugido, né, daquilo que Deus delegou sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que a obra começa na nossa casa. Começa em você trazer, né, buscar, né, o perdão do Senhor em relações que talvez você não queira. Não, fulano de tal errou e não quer liberar o perdão. Eu quero te dizer que existem muitas coisas retidas no mundo espiritual por falta de perdão. E você precisa viver aquilo que Deus, né, Ele já liberou na minha e na sua vida. E a falta de perdão, ela tem essa força para reter no mundo espiritual as bênçãos que o Senhor já liberou. E somos nós que impedimos a bênção do Senhor, porque o Senhor disse que já liberou, já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. A palavra de Deus diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores físicas e espirituais, e o inimigo das nossas almas, cada dia, quer fazer com que a gente não entenda quem nós somos no Senhor. Quando o crente, aquele que crê, aquele que confia, né? Não estou falando de religião, estou falando em confiança, estou falando em Deus, aquele que confia no Senhor, entende que Ele é a sua identidade, ele se apropria. Quando eu passo muitas lutas, quando eu me levantei na madrugada, que eu fui ali me lançar aos pés do Senhor, e eu passei uma noite, né, a madrugada de batalha, mas eu não acordei cansada, ao contrário, eu acordei renovada, cheia de vigor, e começaram outras situações a se levantar. E eu comecei a olhar ao meu redor, e estou me lembrando da palavra da pastora, dai glória a Deus, porque Jesus é lindo, o Espírito Santo começa a nos ministrar, e o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus que um dia eu pisei aqui nesse terreno e era algo impossível para mim, nas minhas condições física, nas minhas condições financeiras, mas eu quero te dizer, aleluia, se você tem um problema, se existe uma impossibilidade, eu quero te dizer que Deus, Ele é especialista em trabalhar com as impossibilidades e que hoje Ele tem um grande recurso para liberar na minha e na sua vida. Receba, em nome de Jesus, a provisão do céu. E aí eu começava a marchar naquele terreno e dizia, meu Deus, mas na verdade, o meu sentimento humano, eu não queria, né? Não era nem era algo que eu não queria, mas o que é querer é a sua vontade. Mas não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Mesmo contra a sua vontade, a palavra nos diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e que é agradável. E onde eu imaginei que um dia eu estaria aqui, falando de todo esse processo que eu passei, né? Que me gerou experiência, para que hoje eu pudesse estar falando aqui de tudo, que, né? Da minha caminhada, passando para vocês aquilo que eu já passei e das vitórias que eu tenho, né, podido provar em Cristo Jesus através de um posicionamento. Então, assim, o inimigo quer trazer tristeza. E hoje eu estou passando por uma situação literalmente de construção e restauração, porque, aleluia, Jesus, o Senhor me faz expor mesmo, gente. Jesus, Ele é lindo. Eu estou aqui para, né, em nome de Jesus, fazer aquilo que Ele pede que faça. De uma cobertura, né? Porque
como a laje é extensa, ela está tendo alguns vazamentos. E de manhã, quando eu estava, na madrugada, quando eu estava orando, eu senti algo bater nas minhas costas. E eu fiquei tal, levantei. Mas depois, quando eu levantei encharcada, mas não era de suor, não, era de água mesmo. E eu falei, Pai, coloca as suas mãos de poder, porque o tempo, aleluia, que essa obra foi iniciada, não tinha como estar passando por todas, né, esses vazamentos, porque uma laje nova, não tinha como passar por isso. Hoje mesmo, um trabalhador, um profissional na área veio e disse assim, olha só, não era para estar passando por isso, mas eu entendo, eu disse, esse também é um irmão em Cristo, eu disse, irmão, aleluia, aqui foram tantas batalhas, foram tantas guerras, mas o processo de Deus era um processo de cura, de libertação, que literalmente o meu sangue está derramado aqui, nesse lugar. Mas por quê? Porque a obra de Deus é maior. A obra que Deus tem na minha vida é maior do que um lugar físico. Então, contra a minha vontade, porque eu tive um passado, né, de dores nesse lugar. E Deus, ele disse assim, filha, é a partir desse lugar, onde houve dor, onde houve vergonha, que eu lhe darei dupla honra, aleluia. E você vai passar, sim, por esse processo, e eu vou edificar, eu vou construir algo novo. Só que agora, em um lugar diferente, em um lugar rochoso, em um lugar fortificado. Eu vou te construir, eu vou te firmar numa fortaleza. E essa rocha se chama Jesus. Deus, ele tem uma grande obra para fazer através de nossas vidas. E precisamos estarmos posicionados na posição, né, que Deus, ele nos chamou. E aqui segue, cada um ocupou o seu lugar, começou a edificar os muros, né, a construir novamente em cima de uma base, aleluias. Próximo à sua casa, os sacerdotes começaram próximo do templo, cada um, os levitas, cada um no seu lugar. Deus, ele tem um ofício para cada um dos seus servos, né? Você não pode estar fazendo algo que Deus, ele não te chamou para fazer, porque você não vai ter sucesso, você não vai dar certo. Você também não pode ficar inerte, não pode ficar paralisado. Deus, ele te chamou para uma grande obra. Neemias chorou, passou pelo processo, se preparou para chegar diante do rei, para ali se apresentar diante do rei e falar daquilo que precisava, que ele precisava, para começar essa grande obra. A primeira obra começa em nós, aleluia. A obra começou em Neemias, a trabalhar nos seus sentimentos, a tirar toda aquela mazela, toda a dor, e ele entender que o propósito por que Deus havia chamado era maior do que as suas questões pessoais. E Deus disse assim para mim, querida, aleluia, como a filha amada, né, que ele me chama de querida, ele nos chama toda, né, chama todas que estão aqui de queridas, e ele diz assim, olha, né, porque o amor do Senhor é o amor, e ele só trata aquele quem ele ama, e ele diz, querida, isso não tem a ver com você, com o seu problema particular, tem a ver com minha obra, então se levante. E aqui fala que o sumo sacerdote, ele se levantou para fazer aquilo que era devido ele fazer, e ali segue que cada um ficou, né, servindo em seu lugar, no seu ofício. E a palavra vai dizer que esses homens que eram o sumo sacerdote, ocupavam o mais alto posto religioso, cuidava do sacrifício, do tabernáculo, e eles começaram, aleluia, a restaurar a porta das ovelhas. E o que é a porta das ovelhas? Era o lugar, aleluia, a passagem onde o sacrifício que era oferecido a Deus era passado. Você já observou que o reino de Deus é um reino organizado? E quantos de nós queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, relaxadamente? Quando o Senhor me colocou, né, para ministrar, para falar do amor dele nesse canal, uma noite, de repente, o Senhor me levantou na madrugada e falou, se levante, se arrume, se maqueie, de madrugada, 3 e pouca, 4 horas da manhã. Minha querida, pegue uma roupa bem bonita aí, agora ligue o celular, e agora você vai gravar. Eu falei, meu Deus, e aí eu comecei. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu começo sempre falando dessa palavra do Salmo 23, que é grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso,
é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. O Senhor disse, você precisa ser grata por tudo aquilo que eu fiz pela sua vida. Eu te libertei, aleluia, do reino das trevas e te transportei para o meu reino, para essa fortaleza. Eu quero te dizer que, independente da situação que esteja acontecendo ao seu redor, você está guardado pelo Rei. Nessa fortaleza, mais uma fortaleza espiritual. E cada um no seu lugar, cumprindo o seu ofício. Aqueles homens foram chamados para reparar. O sumo sacerdote, a porta das ovelhas, onde entraria ali o sacrifício, aleluias, o qual estava consagrado ao Senhor, para, aleluias, né, ser apresentado ao Senhor, e consagração significa algo separado, santo. Deus está dizendo, entregue sua vida, renuncie a tudo aquilo que, né, você tem, a tudo aquilo que a sua carne pede. Oh, gente, como é difícil, não é fácil. Eu não estou com vontade. Eu estou com vontade. Não tem a ver comigo e com a sua vontade, porque se formos pela nossa vontade, a gente não tem vontade de nada, a gente tem muitas desculpas. Hoje está chovendo, há um temporal, eu não posso sair. Aleluia. O que o amor de Cristo faz. Hoje, Deus ele colocou um amor no meu coração, uma pessoa muito querida. E, assim, eu já tinha que me preparar para entrar aqui, já vindo de um culto poderoso, e começou a descer literalmente uma chuva bem forte. E o Senhor, né, o amor do Senhor me moveu para que, antes de que eu estivesse aqui, eu fosse visitar uma pessoa querida. E eu pensei assim, eu desci, né? E eu fui descendo naquela chuva, com guarda-chuva, e o vento se levantou. Lembra que eu estava falando sobre uma tempestade tamanha? As situações se levantam para que peça, né? Até quanto você está disposto para servir ao Senhor? Será que verdadeiramente o amor de Cristo está dentro de você? Ou você só tem pensado em servir a você próprio? Em nome de Jesus, eu saí naquele temporal, deixei meu filho, falei com ele, né? Que ele é o técnico, aquele que começa, que Deus tem derramado, aleluia, eu louvo a Deus pela vida do meu filho, Cauã Gabriel, que eu amo tanto, e Deus, ele tem derramado uma sabedoria, uma capacitação, para que ele sirva o reino de Deus, e Deus tem dado tanta sabedoria, que é o meu filho que edita os vídeos, e Deus a cada dia vai dando algo novo, e tem horas que ele abre a boca, e ele diz, mamãe, deve ser feito dessa forma, olha só aqui, e eu fico... né? Toda boba. Muitas vezes não digo, eu digo, não pode se dar muita ousadia, mas eu louvo a Deus pela capacidade, pela unção que Deus ele tem derramado sobre a vida dele, porque Deus ele tem um ofício para cada um de nós. Então, até que ponto você está disponível para servir a obra do Senhor? Né? Se verdadeiramente você tem vivido esse amor de Cristo no seu coração. Confesso que ontem, Deus, ele me chamou a atenção, e quando a gente entende, eu estava saindo, me dirigindo a um outro lugar, né, que faz parte aqui do município, resolver uma situação que faz parte da minha profissão, indo trabalhar, e ali eu estava com uma nota alta, não tinha, né, um dinheiro para poder pagar a condução, e ali eu tomei com a minha irmã o valor, só o valor, né, certo, aleluia, para pegar aquela condução, porque como eu estava com uma nota alta, e era um horário cedo, eu iria ter problemas. E aí eu disse, não, tem que estar preparada, tá, para sair. E saí. E quando eu fui, aconteceu uma situação, né? Era uma nota de R$100 de manhã, né? E eu falei, meu Deus, como é que esse homem vai trocar, né? Uma passagem aqui, esse valor. E aconteceu que uma senhora pegou o transporte. E eles têm um limite, aleluias, para que os passes entrem dentro de uma condução, que é uma van. E aí ele falou, já tem, mas ela falou assim, não, eu vou até o próximo ponto aí embaixo, e ali eu desço, saindo do conjunto. E aí ela falou, a senhora agora vai ter que descer, ela ficou sentada, a senhora vai ter que descer, porque além da senhora ser o passe, né, ter essa liberação para viajar, que era um pequeno, aí eles têm um limite para levar, né, a senhora está acompanhada, ela ainda tinha uma outra pessoa. E eu fiquei pensando, disse, meu Deus, e eu fiquei tão, assim, dispersa, aquela situação acontecendo na minha frente, e eu deixei aquela situação passar. E olha só como o Espírito Santo, ele nos chama a atenção, ele nos trata. Quando essa senhora desceu, após 2 pontos, uma outra pessoa pega a condução, e ali essa pessoa tira uma nota de R$100, paga a sua passagem, e o cobrador, ele tem o troco. E logo o Senhor disse assim, você estava nesse lugar
você poderia não ter deixado essa senhora descer. E eu não ia, não era uma coisa por nada, eu fiquei dispersa aquela situação. Então, eu fiquei inerte, eu fiquei paralisada. Eu não me posicionei como a serva, cadê o amor de Cristo Jesus? E olha só como Deus trabalha. Hoje Deus me fez descer numa tempestade para ir fazer uma visita antes de entrar aqui. Quando eu cheguei encharcada, molhada, e eu já tinha sido ministrada, que Deus ele está derramando as águas curadoras, né, do trono da graça para molhar a nossa terra, que é o nosso coração, que essa terra está seca e a gente precisa receber. O amor do Senhor está disponível. Talvez hoje você seja essa pessoa, talvez hoje alguém tenha te pedido uma atenção e você, na sua correria do seu dia a dia, não pôde. Talvez seja dentro da sua casa, o seu marido, o seu filho, a sua irmã, alguém que você ainda não ligou, não falou, e aí, como é que você está? Eu quero te dizer que existem pessoas que estão esperando. Só você perguntar, e aí, como é que você está? Você está bem? Olha, eu te amo no amor de Cristo Jesus. E quantas vezes a gente diz, eu não posso sair, eu não posso fazer. Tantas coisas que nós podemos fazer, né? Estarmos disponíveis para servir ao Senhor. E logo hoje Deus me fez, eu falei, não, Senhor, eu não quero errar. Abre meus ouvidos espirituais para que eu possa, né, estar atenta àquilo que o Senhor ordena. E Deus é tão maravilhoso que, graças a Deus, eu fui ministrada ontem, eu pedi perdão, eu peço logo perdão, não deixo o diabo me assolar. Entendo que é Deus que está me tratando. E hoje eu vi como uma oportunidade. Ele me deu uma oportunidade de visitar uma pessoa querida. Nas minhas condições, eu não teria como ir, porque eu tinha tantas coisas para fazer, já tinha vindo de um culto, e precisava estar aqui. E aí, o tempo já estava, né, com o Senhor dono do tempo, mas eu fui tranquila, eu descansei no Senhor, eu estava em paz, porque se Cristo não estiver, né, à frente de todas as coisas, e Ele é o príncipe da paz, é Ele que tem autoridade sobre a paz, e a nossa paz vem do Senhor. E ali eu me coloquei disponível, fui fazer a visita, e Deus ele está no controle. Quando eu cheguei aqui, ainda fiquei tempo. Entrei os momentos antes e comecei a conversar com pessoas que há tempo que a gente não conversava, e podemos estar conversando um pouco, e é isso que Deus trabalha. Eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas nessa situação. Talvez você não entenda, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, não tem como, há um grande vazamento, há uma loucura aqui, existem coisas que precisam ser construídas, existem coisas que precisam ser restauradas, e as coisas restauradas são as coisas que são quebradas, que precisam fazer de novo. Deus está fazendo nova todas as coisas, porque Ele é especialista, Ele tem restauração hoje, aleluias, na sua vida familiar, em nome de Jesus. Ele tem restauração na vida sentimental, ele tem restauração na saúde, na nossa vida ministerial, profissional e financeira. Ele tem ordem, como aqueles, aleluias, aqueles trabalhadores estavam em ordem, porque o reino de Deus dá uma organização, e nós precisamos servir ao Senhor com excelência, aleluias. E eles se levantaram, em nome de Jesus, para estar disponíveis para servir a obra. O sumo sacerdote edificou, aleluias, edificou as portas das ovelhas que estavam próximas ao templo, porque essa era a função do sumo sacerdote. Aleluias. Cada um com sua função, estava no mesmo sentimento, disponível para servir ao Senhor. Servos, como Neemias estava, né? Como um copeiro. Talvez você diga, não, eu não posso. Em nome de Jesus, está quebrado todo sentimento de inferioridade, você está no lugar certo. É nessa família, meu Deus, como pode essa família? Está tudo aqui destruído, é nesse lugar mesmo que Deus tem uma grande obra a fazer, através do seu posicionamento, através da sua entrega, da sua disponibilidade para servir ao Rei, em nome de Jesus. Servir ao Senhor, aleluias. Foram dado limite ao sacerdote, a reforma. Deus está colocando, aleluia, a forma original, está reformando, colocando na forma original aquilo que foi destruído, aleluias. Fizeram cada um a obra perto de sua casa, de acordo com aquilo que foi determinado, aleluias, em ordem. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 22, 30, busquei dentre deles, aleluias, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante a mim, por esta terra, para que eu não destruísse, porém, eu não achei. Quantas pessoas estão sofrendo
Você precisa dar uma palavra, seus vizinhos, pessoas do lado, até pessoas que você ignora, e você tem corrido tanto que você não tem tido tempo para servir ao Senhor. O Senhor disse que ele procurou, aleluias, porém, ele não achou. Que Deus hoje ele vem achar em nós verdadeiros servos disponíveis para servir o Senhor. O Senhor está dizendo, esteja disponível para mim, porque tudo aquilo que você precisa está em mim, aleluias. Deus procura hoje em nós pessoas que estejam vigilantes. Olha só, os lugares que começaram a ser restaurados, aleluias, naquele grande muro da cidade de Davi, da cidade do rei, né, aleluias, Jerusalém, existiam torres, que era a torre de Melá e a torre de Hananel. E aí, e a torre de Hananel. Torre é lugar o quê? De ficar de prontidão. E Deus está procurando, Deus procurou alguém que se colocasse na brecha para quando o inimigo viesse, né, a cidade ali não fosse destruída. Em nome de Jesus, e eles se perderam na sua caminhada, porque a sua vida espiritual estava destruída com o Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem restauração. Essa Jerusalém que Deus vai reedificar, construir de novo, é a nossa Jerusalém, a nossa fortaleza espiritual. Em nome de Jesus, e ele está buscando pessoas que estejam atentos, vigilantes na posição. Em nome de Jesus, para que quando o inimigo venha atacar a sua casa, a sua família, o seu ministério, você esteja posicionado e você lute, você guerreie, você se posicione e você use da autoridade que já foi delegada, aleluia, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, interceder por pessoas, não ignorar. Graças a Deus, Deus ele me mostra todas as vezes que eu saio, pessoas largadas no chão, muitas vezes eu paro, né? Eu já tive esse preconceito, gente, de estar dando, meu Deus, será que a pessoa vai me roubar? Tal? O que a gente tem, meu pai, em nome de Jesus? E ali, eu andar, parar no meio daquelas pessoas sujas, colocar as mãos, Deus falar, vai lá e coloca as mãos, sabe por quê? Porque eu te tirei de um lugar podre, onde você se alimentava, onde você era suja e se alimentava do vômito de Satanás. E eu te peguei suja, eu te peguei imunda e te lavei com as águas curadoras do meu trono, para que agora você fosse, aleluia, debaixo desse envio e desse fruto. Assim que nós precisamos estar posicionado, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em João 4, 23 ao versículo 24, desde a criação, desde o princípio, desde o começo, o Senhor está buscando, aleluias, verdadeiros adoradores, ou seja, pessoas que o honrem, que o respeite, em nome de Jesus, que o ame, que pratique os seus ensinamentos, que faça a sua obra com diligência, tudo aquilo, né, com urgência, com excelência, aquilo que Deus determinou para que eu e você, em nome de Jesus, viéssemos a fazer, que a gente venha se aplicar na execução daquilo que Deus determinou para que a gente fizesse, em nome de Jesus. Como restaurar a minha vida com Deus? Como restaurar a minha vida espiritual com Deus? Em primeiro lugar, jogando fora toda a paralisia. Sabe? Aquilo que te traz medo, esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, que vem te, né, trazendo terror e faz com que você fique paralisado. Aquele homem que estava ali, à beira daquele tanque, né? O tanque ali, onde eles ouviam que quando a água se agitasse, o anjo viria e eles podiam se lançar, que ele primeiro recebia a cura. O homem ficou paralisado, 38 anos, e ali Jesus foi ter um encontro com aquele homem. Em nome de Jesus, mas eu quero te dizer hoje, e o Senhor diz, olha, levanta e anda, que você saia dessa paralisação espiritual, porque Deus ele tem uma grande obra para fazer através da sua vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, em nome de Jesus, que o inimigo ele quer trazer essa interrupção no nosso chamado, quer fazer com que sejamos paralisados, mas hoje Deus ele quebra todas as amarras e ele dá um envio para que você possa ir dar frutos. A palavra de Deus nos diz em João 4, versículo 18, que no amor, aleluias, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é esse perfeito amor? O amor de Deus, a escolha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou aquilo que era de mais precioso, o seu único filho, unigênito.
A escolha de Deus foi nos salvar, para que hoje a gente fosse redimido, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eu falo da palavra com intrepidez, o diabo quer vir assolar, mas eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou a pessoa que Deus libertou do império das trevas para o reino da tua maravilhosa luz, e hoje eu me aproprio dessa verdade, dessa cura, dessa libertação, e quem é salvo quer salvar, e você precisa estar disponível para viver esse tempo. O perfeito amor é Deus, é o próprio Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. No nosso medo, Deus está aperfeiçoando o seu amor, a sua escolha. Aleluias. Na escolha perfeita que é Cristo, a renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa vontade, o nosso desejo para seguir ao Senhor. Aqueles que quiserem vir após mim, aleluias, negue-se a si mesmo. Renuncie às suas vontades, aos seus desejos. Não interessa a perseguição que você esteja sofrendo. Você precisa caminhar, está doendo, ande, em nome de Jesus, porque quando você busca em primeiro lugar as coisas do alto, o reino de Deus, Mateus 6,36, tudo que nós precisamos vai ser acrescentado, independente da minha dor, da adversidade que eu esteja aqui. O que eu preciso agora é fazer aquilo que Deus me enviou, me chamou, é uma ordem, uma ordenança, não é porque eu quero. Você vai se você quiser, não. A minha e a sua vida foi comprada com o sangue do Cordeiro. Não tem tempo para esse choro. Você vai até chorar, colocar diante do Senhor, mas ele vai dizer, olha, levanta e anda, chega. Agora é momento de você andar, de você marchar, porque existe uma grande obra, existe um propósito maior. Em cima dessa sua dor, você vai viver experiências sobrenaturais, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você precisa. Muitas vezes você diz, gente, eu sou assim, sabe... eu posso falar isso com propriedade, não é dinheiro, não é Deus, ele dá a ordem do trono da graça, ele vai ali, faz ali, ele abre portas e daqui a pouco chega aquele suprimento. Deus, ele está liberando hoje um grande suprimento, porque a obra que ele tem para fazer é uma obra grande de restauração, em nome de Jesus. Então receba esse suprimento do céu, porque hoje ele te dá cartas, você vai pisar num lugar inimagináveis, ele vai te dar acesso, você vai adentrar, passar fronteiras, não vai ter limite. O chamado que Deus tem para a sua vida, ele vai te impulsionar, aleluia, para lugares altos. Há uma grande obra para ser feita através da minha e da sua vida. Em segundo lugar, coloque força. Tudo aquilo que Deus te der para fazer, coloque força, seja diligente, faça com urgência. Em Josué 1:9, Josué estava assolado, porque Moisés era um grande líder, um grande libertador, e ali ele teve que substituir. Mas o chamado de Josué era diferente. Moisés, aleluia, passou o deserto naquele lugar de adversidade, conduzindo o povo, falando dos mandamentos da palavra, e Josué foi aquele que teve que lutar, que guerrear as guerras do Senhor, que ser um conquistador, que tomar posse da terra prometida. Cada um tem o seu chamado, e ele disse, não mandei, eu, quem está mandando é o Senhor, não é eu, né? Não te mandei eu, esforça-te, se esforce, tenha força, tenha ânimo, não temas, não tenha medo, sou eu que estou te enviando, não se espante, não se atemorize, aleluia, porque o Senhor, o teu Deus, aquele poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, eu sou contigo, por onde quer que andares e onde for, eu quero te dizer onde você andar, onde Deus te enviou, é Ele que garante, querida, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque eu estou em Cristo, porque Cristo é quem vai lutar nossas guerras, e não tem como Ele perder. Nós somos mais que vencedores, porque Cristo que vai batalhar as nossas guerras. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Olha, tomai posição, 2 Crônicas 7,14, e vede o livramento. Aleluia. Tome a posição, esteja em vigilância, na torre de vigia, porque quando vier o inimigo, você vai estar ali orando, clamando, intercedendo pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, pelo seu ministério, pelas autoridades, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, a quem nossas vidas está para ser cuidada, em nome de Jesus. E debaixo do envio, né, que Deus hoje ele nos envia para essa obra, né, em nome de Jesus, você tem que colocar força física, força mental, está doendo, ande. Em terceiro lugar, apresente diante do rei. Se apresente diante do rei, como Neemias. Neemias, ele foi com um pedido, claro, ele já tinha sido preparado, ele passou um período, que eu creio, né, que ele jejuou, ele não podia entrar na presença do rei de qualquer jeito, né? Em nome de Jesus, ele já estava triste para acabar de completar o quadro, ainda sem gaguejar no momento. Quando Neemias foi claro, ele colocou aqui diante do rei a sua necessidade, o rei liberou todas as coisas. Neemias foi claro, e ele ali, debaixo do envio do rei, ele pôde ir para fazer a grande obra, em nome de Jesus.
2 Coríntios 12, 9. Mas ele disse, aleluia, a minha graça te basta. Eu tenho uma força hoje para você, aleluia, pois o meu poder, a minha força, vai se tornar perfeito, vai tomar uma forma perfeita na sua fraqueza. Não, irmã, eu não consigo, não está doendo muito, é porque você não está passando por esse problema de saúde, aleluia, que eu estou enfrentando. É porque você não vive as guerras que eu vivo, cada um tem as suas guerras, querida, mas não quer dizer que a minha ou a sua seja maior. Em nome de Jesus, você precisa estar posicionado para vencer aquilo que Deus ele já entregou autoridade para você. Em nome de Jesus, porque na nossa fraqueza o poder de Deus ele vai tomar uma forma perfeita. Né? Em nome de Jesus. Restaurado, que significa a palavra restaurado, quer dizer recuperar tudo aquilo que você perdeu. Deus, ele tem uma palavra profética sobre as nossas vidas, será recuperado a posse, o domínio, aquilo que foi roubado, em nome de Jesus, no lugar da sua vergonha. O Senhor diz, eu te darei dupla honra. Imagine só a honra que Neemias não recebeu. Olha só, em primeiro lugar, onde Deus colocou ele no palácio, diante do rei, um homem que tinha intimidade, que poderia chegar na presença do rei. Deus está querendo que a gente se apresente hoje a ele, que a gente busque ele verdadeiramente, de todo o nosso coração, porque ele diz que quem busca, acha, quem pede, recebe, em nome de Jesus, restaurado. Em nome de Jesus, coisas que foram perdidas, Deus hoje ele está devolvendo. Aquilo que está quebrado, ele vai consertar. Aquilo que está com defeito, reedificar significa alinhar. Deus está alinhando a minha e a sua vida espiritual hoje. Está colocando no centro da sua vontade. E o nome Neemias significa confortado por Deus. Protegido, um lugar de conforto, né? É um lugar onde você está ali, em paz, tranquilo, e Deus, ele tem esse conforto para mim e para a sua vida, e Deus, ele diz, ó, reanimado em Deus, confortado, reanimado, todo desânimo hoje, nessa noite, cai por terra em nome de Jesus, e Deus reanima os seus servos, porque através de nossa vida será uma grande obra. A palavra de Deus nos diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, qual é o combustível para que a gente tenha força? Deixar Deus alegre. Como é que a gente deixa Deus alegre? Nos tornando disponível, ser servo, servir na obra do Senhor, obedecendo, estando ali no centro da vontade de Deus, um lugar para onde Deus nos chamou, cada um no seu ofício. Deus, ele tem chamado para mim, o mesmo chamado que ele tem para mim não é o seu chamado, em nome de Jesus, mas o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma multiforme, e às vezes você pensa, como eu sou incapaz, e Deus vai e capacita. Em nome de Jesus, eu tenho vencido tantas coisas no Senhor, e só o Senhor mesmo vai trazer essa força para me reanimar, está disponível. E sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você seja dependente de mim. Ser dependente do rei. Neemias se colocou na dependência do rei. Eu preciso que o Senhor me dê cartas para eu passar pela fronteira. Ele precisava de uma autorização do rei. E quando você serve ao rei, Neemias servia, aleluia. Era o servo que estava ali, né, fazendo a sua obra com diligência. Por que o rei deu essas cartas a Neemias? Que eu creio que ali ele não achava nada de Neemias, que Neemias estava sempre ali servindo ao rei com toda a diligência. Então você precisa servir ao rei, porque quando você agrada ao Senhor, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele te concederá os desejos do seu coração. Imagine você agradar o rei. Então, que nessa noite você venha, em nome de Jesus, agradar o rei, porque a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é muito grande. É uma restauração de uma cidade, Jerusalém, a cidade do rei, a cidade espiritual, em nome de Jesus. Deus, ele vai fazer essa grande obra na minha e na sua vida. Ele vai levantar os muros e vai firmar a nossa casa em uma rocha, onde o vento, onde virão as tempestades, onde, né, em nome de Jesus, muitas situações irão se levantar, mas nós estaremos firmados na rocha que é Jesus. Amém? Que hoje o Espírito Santo continue ministrando. Vamos orar essa palavra em nome de Jesus, para que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça venha continuar nos ministrando. Mas eu quero novamente pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs, porque nós somos ferramenta do Senhor. Compartilhe essa palavra, em nome de Jesus, eu creio, vai chegar em pessoas que precisam ser alimentadas pelo pão da vida. O próprio Cristo, que é a palavra viva. Em nome de Jesus, compartilhe, né? Passe no meio dos seus contatos, porque existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida, e essas pessoas, elas fazem parte do seu contato pessoal. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar essa palavra. Que o Espírito Santo continue ministrando a cada um.
Poderoso Deus, nós rendemos graça ao teu santo nome. Te louvamos, Pai. Tu és um Deus de amor, Deus de surpresa. A cada dia, aleluia, o Senhor tem uma novidade de vida para nós. Meu Pai, em nome de Jesus, que relacionamentos que foram destruídos sejam hoje restaurados. Que o Senhor comece sim, que nos mostre que nós precisamos fazer a obra em primeiro lugar na nossa casa, na nossa família. Quantos têm ignorado até saindo, Pai, em nome de Jesus, para ir para outros lugares, esquecendo que há uma devastação tremenda, que o inimigo das nossas almas tem queimado as portas, tem derrubado os muros, mas o Senhor nessa noite nos chama para que a gente seja vigilante, para que a gente esteja nessa torre, para quando o inimigo, em nome de Jesus, venha se apresentar, a gente esteja ali orando, clamando, apresentando ao Senhor, e venhamos chegar nessa noite com um pedido específico ao Rei, que o Senhor venha derramar sobre nós essa força, que tire, meu Pai, todo o desânimo, que nos reanime no Senhor, Pai. Que verdadeiramente o nosso coração venha ser alegrado. E toda vez que nós estivermos tristes, nos levanta com sua destra poderosa para fazer a sua obra, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te apresentar pessoas que estão com problema de saúde, que o Senhor visite a corrente sanguínea, os ossos e os órgãos, que faça cair por terra todo o diagnóstico humano, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, que a saúde seja restaurada, que seja para louvor da tua glória, que o Senhor sopre o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição nos hospitais, que traga liberação de regulação de exames. Existem pessoas que estão clamando agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante seus servos, aquele que tem um chamado nos hospitais para levar a palavra para os enfermos. Ô, Pai, levanta agora, reaviva o teu povo, Pai, reanima em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro por pedidos que foram colocados. Famílias que precisam ser restauradas, situação que hoje vive, Pai, em amargura, muitas pessoas não se perdoaram, muitos familiares nem se falam, que o perdão restaurador hoje, Pai, em nome de Jesus, venha ser liberado nessas vidas, que as pessoas se abram para viver o sobrenatural e tomar posse daquilo que está retido no mundo espiritual, que Satanás, que os planos de Satanás sejam frustrados, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, eu te peço que tudo aquilo que estava preso no mundo espiritual, causa na justiça, que o Senhor libere processos, que dê acesso às suas filhas, Pai, que ela possa tomar posse, Pai, em nome de Jesus, das suas bênçãos que enriquecem. Oh Deus, em nome de Jesus, toma os nossos filhos, que eles são bênção de nossas vidas, Pai, que eles sirvam ao Senhor da forma que nós não te servimos, que gastem a sua juventude para te servir. Pai, eu também oro pela nossa nação, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Traz um tempo novo na nossa terra, coloca autoridades, meu Pai, que sejam governadas pelo Senhor, traz um tempo novo, meu Pai, eu oro também por Israel, porque o Senhor diz que nós devemos orar por Israel, que o Senhor acampe miríades e miríades de anjos pelo céu de Israel, que aqueles que estão cegos espiritualmente, que venham entender que o Senhor já enviou o Messias, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que todas as nações se prostrarão, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, que eles sejam impactados nesse tempo pela tua palavra, que nações que estão em guerra venham receber o refrigério, que famílias que perderam seus entes queridos venham receber o consolo. Eu te peço em nome de Jesus, eu oro também por pessoas que precisam de libertação, todos os pedidos que foram colocados diante do teu altar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, a presença de Deus é notória nesse lugar, eu sinto a presença do Espírito Santo. Hoje, aleluia, Jesus, Deus, ele aparece com a bandeja e ele entrega, aleluia, Jesus, a vitória, tudo aquilo que foi pedido, aleluia, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, receba das mãos do Rei, aleluia, tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você precisa, força, para você exercer o seu chamado, para você receber, aleluia, o seu ministério, receba do Senhor, receba do Rei, cartas que vão lhe dar acesso a lugares onde você jamais pensou em pisar, amém? Que Deus abençoe a todos, eu oro em concordância, essa palavra está ligado aqui na terra, um princípio espiritual. O Senhor nos diz que nós, quando estivéssemos reunidos, né, que a bênção dele seria ordenada. Está ligada aqui na terra e está ligado nos céus. A bênção do Senhor, que nos enriquece e ele não acrescenta dores. Amém? Que Deus abençoe a todos.